Bom, pessoal, meu nome é professor Sérgio Zilberstein. A ideia é falar um pouquinho sobre geopolítica, né? Com relação ao momento atual, século XX para cá, nós tivemos, em função da virada do século XIX para o XX, com os neocolonialismos, a Primeira Guerra Mundial, a destruição da Europa, fim da hegemonia do Império Britânico, depois Segunda Guerra, desmantelação das colônias africanas, né, libertação também no sul-sudeste asiático. Então, em função de tudo isso, nós tivemos uma grande modificação no quadro de poder internacional. A geopolítica basicamente é a relação de poder, né, de um Estado dentro dele e com seus vizinhos. Genericamente falando, tem muito a ver com território, né, e com expansão desse território ou proteção dele. Então, o século XX foi marcado principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 46, em 49 e 55, pela criação da OTAN pelo Pacto de Varsóvia, frutos de uma Guerra Fria que se iniciou entre a União Soviética e o Ocidente. A Alemanha dividida, a Europa, de certa forma, dividida, né? O leste europeu, os estados satélites que foram se agregando ao movimento da União Soviética, a própria União Soviética, com seus 15 países, né? Que se criou a partir de 1922 uma União de Repúblicas Socialistas. Tudo isso gerou uma grande movimentação, um grande medo de um retorno às guerras, né? A primeira e a segunda tinham sido tão próximas, com um espaço de 21 anos uma da outra, e quem sabe a terceira não estaria por eclodir. O mundo foi reestruturado pelo Plano Marshall e, a partir dos anos 60, o mundo volta a ter um pouco de, a partir do problema dos mísseis de Cuba, né, um pouco de tranquilidade. Porém, vamos lá então. As motivações dos conflitos atuais. Grande parte dos conflitos atuais, em torno de 7 de cada 10, são de motivação interna, né? São guerras civis por separatismo religioso, étnico, diferenças culturais e etc. A própria Iugoslávia, por exemplo, né, que hoje tem 6 territórios diferentes e Kosovo querendo autonomia, né, é uma prova disso. As beligerâncias que se criaram a partir de 91, com a dissolução da União Soviética, apesar de que a Iugoslávia não era propriamente União Soviética, né, desde o general Tito, a gente sabe que é um outro processo, é um comunismo diferente inclusive, mas a Iugoslávia então se dissolve. E também, a partir dos anos 90, com a dissolução da própria União Soviética, de modo geral, de 89 para frente, com a queda do Muro de Berlim, que foi um fato que culmina, né, com o fim do socialismo real, dá para dizer dessa forma, pelo menos em grandes potências. Então nós temos a partir daí a separação de vários territórios, a reunificação de uma Alemanha, Letônia, Estônia, Lituânia querem autonomia, Hungria, Romênia, e assim vai. Então a Europa, o leste europeu, se separa, né? Alguns países continuam fazendo parte da Federação Russa, que é como a Rússia é hoje chamada, e uns, como a Chechênia, né? Não porque quer, mas porque ficou anexada. Mas, de modo geral, o que interessa é que 70% dos conflitos hoje, né, são de motivação interna, seja ela qual for. Também temos outros territórios conturbados, que são principalmente o norte da África, não apenas o norte, mas principalmente o norte da África, e o Oriente Médio. A África, com a colonização de 1884-85, a Conferência de Berlim, assim como o Sudeste Asiático, mas principalmente a África, ela era extremamente multiétnica, ela era tribal, ela tinha centenas, né, ou pelo menos 800 etnias diferentes, com milhares de tribos. Isso, quando foi feita a anexação pelos países europeus de cada território, foi feita aquela divisão de gabinete, né? Tanto que a gente olha as fronteiras de muitos países da África, são linhas retas, né? Isso foi definido em gabinete, não se prestigiou a existência de uma montanha, um divisor de águas, um rio, fosse o que fosse, um motivo, né, da paisagem natural que pudesse servir como limite, como separador de um território ou de outro. Então foram criados países. Mas criados países com diferenças étnicas, né? Então tem alguns países que têm centenas, 250 etnias diferentes dentro. Então como é que vai funcionar? Muitas delas, muitas etnias, muitos clãs, muitas tribos, nunca se deram, guerreavam entre si. Então
isso gerou uma grande animosidade dentro dos territórios, né? E a colonização nunca se deu como favor, a colonização sempre foi uma desgraça para os territórios. Colonizar nada mais é do que levar para a metrópole as riquezas interessantes, deixar um povo, né, ou explorado ao extremo, ou então escravizado. E poucas tiveram sorte, como as colônias de povoamento, né, de ter, ao longo da história, um processo que gerasse desenvolvimento comum, nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, então, a África é extremamente multiétnica, multirreligiosa. Nós temos ali diversas linhas do Islã, principalmente da África saariana para cima, né, para o norte, melhor dizendo. Nós temos hoje países destruídos, como a Somália. Nós temos países novos sendo criados a partir de 2011, que é o mais recente, país africano que é o Sudão do Sul. E assim vai. Então, vamos lá. Nigéria. Nigéria, a gente pode falar que o presidente Goodluck Jonathan, que administra o país na sua parte sul, é um cristão, e ele foi reeleito de modo supostamente teve manipulação, né? Essa é uma das perspectivas que colocam os árabes do norte, né? Os muçulmanos do norte. Então, esse país tem 40% da sua população muçulmana ao norte, 50% cristã e animista no sul. Animistas são aqueles que acreditam no ânima, que as coisas têm alma, né? Acreditam na árvore, a natureza, nas águas, etc. E o Boko Haram é um grupo que tem no norte, que é um grupo muçulmano radical, que separou o país em dois, né? Não reconhecidamente, é evidente, mas que hoje coloca a Sharia, que é a lei islâmica bastante rigorosa, né? Permitindo apedrejamento, permitindo uma série de castigos, né, que estariam um pouco fora de moda hoje. Então, o petróleo fica no sul. A Nigéria é um dos países ricos em petróleo do tipo leve na África, né? E o sul tem toda a indústria petrolífera e o norte já é bastante empobrecido. Então existe uma divisão, um país rico de riquezas naturais, explorado por petrolíferas multinacionais, um país cheio de poluição, né, de rios de petróleo, né, dentro das suas águas fluviais, e na verdade as suas grandes cidades parecem grandes favelas, né, com partes importantes desenvolvidas. É evidente onde ficam as matrizes das empresas multinacionais e as pessoas com o status social diferenciado, mas não é a característica geral da população. A Nigéria tem a maior população negra do planeta, tem cerca de 170 milhões de habitantes e é o país mais populoso da África também. Uma forma de reação do Boko Haram é destruir os pipelines, né, os dutos de petróleo e gás que existem abundantemente no país. E existe uma pobreza absoluta bastante grande. O Sudão e o Sudão do Sul. Sudão ao norte, Sharia também. Nós temos o Sudão com a sua capital Khartoum e a capital Juba ao sul, que foi criado, como já falei, em 2011 esse país a partir de um plebiscito onde quase 99% da população do Sudão do Sul, da região sul, votou favoravelmente à separação do país. Esse país também é separado não só ao norte, são as características dos nortes que eu gosto de dizer, né? O norte da África nós temos ali muçulmano, né? E o sul já é cristão e animista, né? Assim como os países, por exemplo, Sudão, Nigéria, no norte são muçulmanos e no sul são cristãos e animistas também. Ali no Sudão nós temos a agricultura como principal fonte de renda, 80% da mão de obra está dentro da agricultura e é um país rico em petróleo. Só que a riqueza do petróleo ficou também com o sul, 85% da riqueza dos mananciais de petróleo está no sul, e o norte, que é um país árido, né, que não dá nem para dizer norte, que foi separado, né, o Sudão hoje ele é um país que tem toda a riqueza petrolífera, os dutos, né, e assim vai. Então, um tem a parte da indústria do petróleo e o outro tem a parte do insumo, da matéria-prima, o petróleo propriamente dito. Que mais? Darfur, 2003, né, com centenas de milhares de mortos, em torno de 400 mil, ali tínhamos um grupo étnico muçulmano que divergia das opiniões de um outro grupo étnico muçulmano. Lembrando que os grupos sunitas são os que preponderam, né, de modo geral, em quantidade de população muçulmana,
mas existem vários povos xiitas onde as lideranças são xiitas. Mas ali nós temos então o problema de Darfur, que foi uma briga entre muçulmanos, basicamente. Darfur fica a oeste e é isso. Aconteceu ainda em 2003, quando o Sudão era um único país. Sudão foi o maior país da África, hoje é a Argélia, né, porque como ele foi dividido, então ele perdeu território. A separação não é muito amistosa, existe uma grande dificuldade entre esses países em estabelecer e definir fronteiras, porque na fronteira existem países ricos cidades ricas em petróleo. É isso. Então, a Somália. A Somália fica no chifre africano, é um país que está separado em própria Somália, que tem uma briga, um confronto, uma guerra civil entre clãs que destruíram e fez o país voltar aos momentos tribais. Né? Nós temos Puntlândia, né, no extremo, vamos dizer assim, noroeste do país, e no nordeste nós temos a Puntlândia. Então, Somalilândia, desculpa, no extremo noroeste e no nordeste, Puntlândia. E o restante do território é a Somália, desorganizada completamente. Puntlandia, ela se pressupõe uma região autônoma, mas participante da Somália, e a Somalilândia, ela se pretende como um território autônomo, com sua própria moeda, é um outro país, não se vê como parte da Somália. Hoje o governo consegue dominar o território, na sua capital Mogadíscio, mas o sul e o centro do país ainda está tomado por grupos que são amigos da Al-Qaeda, são grupos radicais, né, tribos que são guerrilheiras. A Somália tem uma outra característica, tem uma pirataria que acontece ali entre o Estreito de Bab el-Mandeb, né, e o Mar da Arábia. Então o petróleo que vem pelo Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e também várias cargas, né, navios cargueiros são tomados como reféns e são cobrados resgates milionários. Para isso foi criado há alguns anos uma força tática combinada entre vários países para proteger esses navios. Né? São helicópteros, são navios, são destroyers e assim vai. Com relação à população, 60% da Somália tem povo nômade, é um país extremamente pobre, como eu disse, de infraestrutura destruída. 25% dessa população, que além dos 60% de nômades, são agricultores, ou seja, 85% está ligado ao setor primário, e 15% vivem em regiões urbanas. Né? Somalilândia e Puntlândia, detalhe, nenhuma das duas é reconhecida, tá? Como autônomos ou país independente. Fazem parte da Somália, a Somália não se desintegrou para efeito de reconhecimento internacional, ONU, ou seja o que for. A Argélia, o maior país da África hoje, nós temos Abdelaziz Bouteflika, que se reelegeu em 1999 e vai se perpetuando, e quando teve a Primavera Árabe, ele sofreu ameaças, o seu governo sofreu ameaças, e ele acaba derrubando, né, o estado de emergência que vigiu por 19 anos naquele país, de 1992 até 2011. Isso dá um pouco mais de liberdade ao povo e é um país, de certa forma, democrático, né, com voto direto. Né. Que mais? Protestos populares aconteceram lá, como já disse. É um país presidencialista, né, e passa crises, né, como qualquer outro país em desenvolvimento. E tem uma riqueza de petróleo, assim como a Nigéria, bastante grande. E a Líbia também é um outro que é importante citar. O Egito foi o primeiro país a fazer formalmente relações com Israel. Tem toda uma história conturbada com o próprio Israel, desde a década de 50, né, com Gamal Nasser, né, em 56, a ocupação do Canal de Suez, uma série de outras coisas, né, por parte do Nasser. E, bom, resumo, o Egito passou por uma situação dentro da Primavera Árabe de pressão popular na Praça Tahrir, e nessa praça a população se manifestou pela saída de Hosni Mubarak, que já estava há 30 anos no poder. E hoje é importante lembrar que em 2012 a Irmandade Muçulmana se tornou, em vez de um grupo terrorista,
se tornou um partido político e o Mohamed Morsi assumiu. Né? Um ano depois, não chegou a dar um ano, foi deposto pelos militares novamente porque ele estava querendo implementar a Sharia, que é a lei islâmica. O povo do Egito já tinha um perfil mais democrático, apesar de tudo, né? Apesar desses 30 anos do Mubarak com eleições roubadas, etc., se perpetuando eternamente, mas eles queriam liberdade. Então, qual é o grande anseio da Primavera Árabe? Uma democracia, a construção de uma democracia do Oriente Médio, uma democracia não ocidental. É uma liberdade com preceitos que nós consideraríamos ultrapassados, né, como respeito à religião, né, e a costumes e etc. Então, Mohamed Morsi é deposto. Ele era radicalmente contra Israel, tentava não demonstrar isso nos momentos finais do seu governo, mas em várias ocasiões ele deixou isso claro. E isso para Israel não era bom. Ter um inimigo do tamanho e do porte do Egito seria péssimo para o Israel. Né? Então, hoje, quem comanda o país, com 97% de votos em 2014, é Abdel Fattah al-Sisi, que já foi chefe das Forças Armadas, né, naquele território. Então, eles ficaram mais de um ano novamente sem presidente. Quando o Mubarak saiu, eles ficaram também um bom tempo sem presidente, em torno de um ano. A Líbia, governada por um louco chamado Muammar Gaddafi, que em 69 derruba a família que governava, que era um reino, né? Derruba o rei, aos 27 anos ele general, faz isso e fica por 42 anos no governo, né? Quando ele é morto, né, por populares na rua. Foi um país onde houve reação militar do governo contra os rebeldes. A OTAN autoriza bombardeio, né, tropas francesas e internacionais não entraram no país, mas podiam bombardear, tanto de navios, né, a partir do mar Mediterrâneo, como incursões aéreas. E o Gaddafi, vamos lá, algumas características dele, além de ter sido deposto depois de 42 anos de governo durante a Primavera Árabe, morto por populares na rua. Né? Ele, em 88, a mando dele, ele financiou o terrorismo internacional. Né? Ele é o pai do terrorismo internacional, ele gosta de dizer isso, ele gostava de dizer isso. Ele dizia que era que queria promover o panarabismo, ou seja, o mundo árabe unido, né? E autoprotegido. Só que nada disso funcionou porque ele era doido, né? E ele era maníaco sexual, entre outras perversões. Então, em 1988, ele derruba um avião da Lockerbie com mais de 200 pessoas, um avião de uma companhia escocesa, e como a Europa era o maior cliente dele, né, em petróleo, ele acaba sendo isolado pelo Ocidente comercialmente e durante muito tempo ele fica numa situação bem delicada. A população empobrecida, enraivecida, e ele com mão de ferro matava todos os seus opositores, e assim vai. Então, o mundo ganhou com a morte de Gaddafi, infelizmente. É a realidade. Costa do Marfim, ou Côte d'Ivoire, como eles gostam de chamar, porque é o nome oficial. Né? Teve uma guerra civil entre 2002 e 2004, também separada entre norte e sul, muçulmanos e cristãos. Né? Tem algumas características semelhantes dos nortes que eu falei que tem dentro da África. Né? Então, e em 2003 eles conseguem fazer um acordo, mas em 2004 retomam as hostilidades e a OTAN acaba intervindo com forças de paz em 2006. Né? A França, principalmente, leva tropas para lá. Em 2007 sai um acordo para que sejam realizadas eleições, e as eleições acontecem só em outubro de 2010. Quem venceu foi o Islâmico Ouattara, e o Laurent Gbagbo não queria sair, e era católico, representante do Sul, e no fim das contas ele acaba sendo preso, né, por tropas francesas. Existem outras situações de geopolítica interessantes. Eu vou dar uma pausa aqui e volto com um segundo filme. Espero que tenham gostado. E um abraço a todos que assistiram. Ok? O meu site é www.sergiogeografia.com.br e eu tenho um curso extensivo em Porto Alegre, né, de geografia. Ok? Um abraço.